E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco da importância da água do nosso corpo para a nossa vida. Mais de 70% de nossa composição corporal é água. Então, a qualidade da água que você bebe é importante para prevenir doenças e manter a saúde. Você tem que buscar beber a melhor água possível. E a melhor água que tem para nós brasileiros a nosso alcance é a água do filtro de barro brasileiro, o filtro de argila. Além de ter um gosto diferenciado e deixar a temperatura da água menor, o sistema de filtragem tradicional do filtro de barro do Brasil são um dos mais eficientes para reter impurezas e parasitas causadores de doença. Quem tem um pouco dessas informações jamais trocaria uma água dessa de filtro de barro pura por qualquer água dessa de encanação, de torneira, até mesmo a água mineral, porque contém algumas impurezas nela, contém algumas coisas assim próprias, tipo flúor. O pH da água mineral é muito baixo, então você tomando a água do filtro de barro, o pH fica bem mais alto. O pH dela é bem melhor do que a água mineral. O filtro de barro ele tira as impurezas, tira o cloro da água. Existem alguns estudos que inclusive mostram que ao se colocar o filtro de barro, ao se colocar o filtro de vela nas comunidades que não tinham, existe uma redução no índice de diarreia infantil. Aí qual a importância disso? Diarreia infantil mata e só perde para o número de morte infantil para pneumonia. Esse dado aí eu não sabia. Então só mata menos do que pneumonia. Para você ver o quanto é importante, principalmente porque nas crianças a quantidade de água pode chegar até 85%. Imagina uma criancinha de 10 quilos, vamos dizer 80%, 8 quilos dela é água. Então a importância da água no corpo dela. O cloro, o maior veneno do mundo, só nas águas brasileiras são permitidas nessas quantidades absurdas. A água fica livre do cloro, bactérias e também componentes prejudiciais, principalmente pelo plástico, se você for optar por um filtro de plástico. Dê preferência a um filtro de barro, que é bem melhor, porque o plástico, quando fica em baixa temperatura, libera bisfenol, que também é bem prejudicial, principalmente quando você é criança. Se você ingerir muito essa substância bisfenol, altera seu hormônio. Então filtro de barro é a melhor opção. Fora que é uma alternativa econômica, pois o sistema de filtragem de água é feito por gravidade, não necessita de energia elétrica nem de componentes eletrônicos. O ponto mais importante é limpar a vela regularmente, pois se você não limpar corretamente as velas com o passar do tempo, ela não vai mais filtrar com eficiência, passando micro-organismos prejudiciais para o ser humano. Um dado bem importante é, à medida que você vai envelhecendo, vai perdendo água, desidratando, vai tendo menos água no corpo. Se uma criança pode ter até 85% de água no corpo, um idoso pode ter 60 a 55% de água no corpo. Então, à medida que você vai envelhecendo, vai perdendo, vai desidratando, então cuide da água do seu corpo, é a coisa mais importante que tem. Alex Carrel foi um biologista francês. Ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1912. Depois de ganhar o prêmio, ele recebeu um dinheiro para fazer pesquisa médica. Então vocês vejam, de 1912, faz bastante tempo, não tinha nenhum recurso. Aí com esse dinheiro que ele ganhou, ele fez uma pesquisa médica, tirou um coração de embrião de galinha e colocou fora para funcionar. O coração bateu por 27 anos. Não existe nenhuma galinha que viveu 27 anos na história. Por que isso aconteceu? Porque todo dia ele ia lá, trocava o líquido que alimentava o coração. Ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se minha célula está dentro de uma água suja, não adianta ficar dando remédio para a célula. Primeiro tem que detoxicar o organismo, tem que tirar água suja. Como assim, por exemplo,
não tem peixe que sobrevive em água suja. Aí não tem como uma célula boa no sangue sujo. Então, primeiro de tudo, tem que detoxicar o nosso sangue. Então, a principal coisa para fazer isso é a água. Por aí você tira a importância da água. Uma água cristalina, uma água pura, livre de impurezas, barato porque não precisa de energia elétrica. Muito melhor do que água mineral, porque a água mineral, na maioria delas, tem flúor. O pH da água mineral é muito baixo. Nessa aqui não é livre totalmente de impurezas, água desmineralizada, água cristalina com pH bom. O pH da água mineral é 4,5, 5. Então por que pagar mais caro por uma água ruim? Não tem lógica. Essa é a melhor solução de água. Então, como tudo na mídia brasileira, eles não têm interesse em divulgar essas coisas, porque não tem lucro. Eles lucram com água mineral, que sai mais caro e prejudica mais a saúde. Um filtro desse aqui é R$55 na minha cidade. Então poucas pessoas têm informação de quanto ele é bom. Então parem de tomar água mineral, vão atrás de filtro de barra enquanto eles são fabricados, porque é o melhor sistema. É a melhor sistema de filtragem que tem no mundo. Tão baratinho, ao seu alcance. Então não perca mais tempo. Água é saúde.